último vídeo, nós começamos a falar das infrações disciplinares e eu falei com você sobre censura. Lembra, 150 tipos de infrações disciplinares, nós temos lá no artigo 34 do Estatuto da OAB. Essa penalidade censura é a penalidade, uma das penalidades mais brandas, não necessariamente a mais branda, porque a gente tem a advertência, né? Então, o artigo 34 do Estatuto da OAB, ela trata dessas infrações disciplinares. E do artigo 35 ao 39, trata da pena, da sanção a esse advogado que cometeu uma infração disciplinar. Lembra na sua cabecinha, rapidinho, só para recapitular? A censura é a penalidade mais leve que o advogado mais leve, entre aspas, que o advogado pode receber por essa ação, né, dessa infração disciplinar. A censura, qualquer ato do advogado contrário ao Estatuto da OAB, lembrando que a censura está no artigo 34, os atos infracionais que serão punidos com censura, está no artigo 34, inciso 1 ao 16 e o 29 do Estatuto da OAB, e a definição de censura está no artigo 36 do Estatuto da OAB. Censura qualquer ato que esse advogado cometeu contrário ao Estatuto da OAB de natureza leve. Então, será punido com censura. Lembrando que a censura, ela é sigilosa, a censura é reservada, ela não é pública, ela fica nos assentos do advogado, lá na ficha de antecedentes do advogado. E se esse advogado for primário, se ele prestou um serviço relevante social, se ele prestou um serviço relevante para a advocacia, se ele ocupou um cargo importante na advocacia, essa censura poderá ser convertida em advertência. Só pode ser convertido em advertência se combinar o 36 com o artigo 40, ambos do Estatuto da OAB. Lá no artigo 40, nós temos 4 casinhos, 4 exemplos de atenuantes, ou seja, o advogado é primário, logo essa punição leve, que é a censura, poderá ser convertida em advertência. Combina o artigo 36 com o artigo 40, ambos do Estatuto da OAB. Lembrando que a censura é residual. Não coube suspensão, não coube exclusão. Pronto. Cabe o quê? Censura, essa penalidade que o advogado sofre. Eu dei vários exemplos: quebra do sigilo profissional, recusar prestar serviço público quando nomeado pelo juiz. Lembra da nomeação ad hoc? A advocacia é munus público, é um cargo público, é um cargo de relevância social, artigo 133 do Estatuto. Artigo 133 da Constituição Federal. Então, se o advogado se recusar sem justo motivo, ele poderá sim receber essa pena, essa penalidade chamada censura. Bom, mas censura nós falamos lá no vídeo anterior. Lembra? Advogado também que assinar sem ter realizado essa petição inicial, sem participar, ele também poderá ser punido com censura. Publicidade de forma contrária ao regimento da OAB, aos ditames da OAB, também poderá ser punido com censura, mas censura ficou lá para trás. Hoje nós vamos falar de suspensão. Suspensão é uma outra penalidade, na verdade nós temos 4 penalidades para esse advogado que comete esses 150 tipos de atos, né, atos disciplinares, aqui infrações disciplinares dentro do nosso estatuto. Então hoje nós vamos falar sobre a suspensão. Professora, o que seria a suspensão? Como que eu, advogado, posso ser suspenso? Bom, a suspensão você vai encontrar no artigo 34 lá, né, do Estatuto da OAB. Então, o artigo 34 do inciso 17 ao 25 fala dessas infrações disciplinares que serão punidas com censura. Mas a definição do que é censura você vai encontrar no artigo 37 do Estatuto da OAB. Então, você vai combinar o artigo 34, inciso 17 ao 25 e o artigo 37, ambos do Estatuto da OAB. Mas o que é a suspensão? Coloca na sua cabecinha. Falou em dinheiro, falou em reter cargas dos autos de forma abusiva, falou de inépcia profissional, só pode ser suspensão. Então, se o advogado cometer uma infração disciplinar que falou em dinheiro, falou em reter os autos de forma abusiva,
Falou em inépcia profissional, só pode ser suspensão. Diferente da censura, a sanção é pública. A suspensão é pública. É importante para você que vai contratar o seu advogado consultar se esse advogado foi ou está suspenso e se esse advogado foi ou está, quer dizer, foi ou está não, ou ele foi expulso, né, da OAB. Bom, a suspensão, como eu disse para você, é pública, diferente da censura, que era sigilosa, era reservada. É pública porque qualquer ato cometido por esse advogado, ou seja, qualquer coisa que ele for fazer, se ele estiver suspenso, esse ato será nulo de pleno direito. Então, a suspensão, ela é pública. Se eu cometi 2 vezes o mesmo ato, a mesma infração disciplinar, a OAB pode decidir sim me suspender. Essa suspensão, ela ocorre mínimo de 30 dias, máximo de 12 meses. Então, regra, você poderá ser suspenso enquanto advogado se cometer uma infração disciplinar que envolve dinheiro, inépcia profissional ou reter os autos, né? Retenção dos autos de forma abusiva, você pode sim ser punido com suspensão. Bom, essa suspensão, mínimo de 30 dias, máximo de 12 meses. Mas será que é isso? Essa é a regra. Sabe por quê? Agora vem a cerejinha do bolo. Nós podemos ter suspensão por prazo indeterminado. E o artigo 37 do Estatuto da OAB, lá nos parágrafos 2º e 3º, ele fala dessa suspensão por prazo indeterminado. Em que momento seria? O advogado deixou de prestar conta para cliente, ó, dinheiro. A FGV ama. Advogado não prestou conta para o seu cliente? Suspensão para ele. O advogado deixou de pagar multas, anuidades, serviços da OAB, suspensão para esse advogado. O advogado, por inépcia profissional, inépcias reiteradas, erros reiterados, falta de aptidão para a advocacia. Pronto, suspensão por prazo indeterminado. E diz o nosso estatuto que esse advogado só será reabilitado depois que ele prestar um novo exame da OAB ou um curso de reciclagem. Então, a reabilitação é um critério subjetivo. O Conselho Federal da OAB, ele defende que tem que fazer novo exame de ordem. Mas cada seccional, cada OAB se porta de um jeito. Alguns falam que tem que fazer um curso na escola da advocacia e outros dizem que não, tem que prestar aí novamente o exame da OAB. Bom, outra coisa, lembrando que se você deve a OAB, você ficará suspenso por prazo indeterminado até você pagar. Então, suspensão por prazo indeterminado. Outra coisa, hein? Se você deve a OAB, isso é um título executivo extrajudicial. A diretoria do Conselho Seccional pode muito bem emitir essa certidão e esse título executivo extrajudicial ser aqui executado, tá bom? A penalidade, essa penalidade de suspensão, como eu disse para você, é pública, né? E o advogado que praticar um ato enquanto suspenso é nulo de pleno direito, qualquer ato que ele praticar. Bom, falamos da censura, falamos da suspensão, vamos para a exclusão? Rapidinho, exclusão é muito fácil. Exclusão é a pior penalidade que você, enquanto advogado, pode receber. A suspensão, ela está disposta no artigo 34, no inciso 26 ao 28. 3 incisos, 26, 27 e 28 do artigo 34 fala da suspensão, da exclusão desse advogado dos quadros da OAB. Bom, em que momento ocorre a exclusão? Se as infrações disciplinares está expressa no artigo 34, no inciso 26, 27 e 28, nós vamos achar a definição do que é a exclusão, dessa penalidade exclusão, no artigo 38 do Estatuto da OAB. E o que seria, professora, a exclusão? A exclusão é a pior pena, é a penalidade gravíssima. O advogado, ele será inabilitado, ele não poderá mais exercer a advocacia. E qual é essa infração disciplinar que esse advogado poderá cometer que ele será inabilitado, expulso dos quadros da OAB? E aí nós vamos achar tranquilamente
Lá no artigo 34 ele já responde pra gente, combinado com o artigo 38 da OAB. Lembrando, artigo 34, inciso 26, 27 e 28, combinado com o artigo 38, ambos do Estatuto da OAB. Advogado cometeu crime infamante. Crime infamante não tem uma definição objetiva, né, na lei. O dispositivo legal, porque o Estatuto da OAB é uma lei, ele não traz essa definição clara, objetiva do que é esse crime infamante. Mas nós podemos saber, sim, o que é um crime infamante. Como? Um crime que desonre a advocacia, um crime que causa repercussão nacional, repercussão internacional, repercussão pública, um crime que trata repulsa social. Esse critério é subjetivo, mas dá pra gente imaginar esses tipos de crime. Então, o advogado que cometeu um crime infamante, ele será inabilitado, expulso do quadro da OAB, porque ele não é compatível com a advocacia. Mas nós temos outra forma de saber em que momento esse advogado será expulso. Advogado que não tem idoneidade. Inidoneidade é um critério moral. São questões morais, é um critério subjetivo. Mas imagine um caso de um estelionatário. Esse não é compatível com a advocacia. Inidoneidade não é compatível com a advocacia. Esse advogado será inabilitado, expulso, excluso da OAB, ok? Outra coisa, aí é básico, né? Advogado que falsificou provas para obter os requisitos da inscrição para a OAB. Falsificou provas, que está lá no artigo 8º do nosso Estatuto da OAB, para fazer a inscrição da OAB. Exemplo, diploma falso. Entregou um diploma falso, nem advogado é, não prestou o exame da OAB de forma correta. Bom, qualquer um dos requisitos, se você falsificar, você será excluso, inabilitado dos quadros da OAB, porque você não é compatível com a advocacia. Lembra que a advocacia é o único ofício que está na Constituição, no nosso texto magno, artigo 133 da OAB. Por esse munus público, por esse cargo público, por essa relevância função social, esse advogado que falsificou requisitos para se inscrever nos quadros da OAB, ele não merece ser advogado, não merece fazer parte do quadro da advocacia. Bom, tem mais um requisito, mas aqui a gente precisa de 2/3 do conselho seccional para decidir. E qual é esse requisito, professora? Olha, se esse advogado teve 2 ou mais suspensões, ele pode ser excluído, pode sofrer a pena de exclusão dos quadros da OAB, mas para isso deverá haver uma manifestação favorável de 2/3 do conselho seccional. Então, levou 2 ou mais suspensões, de 2 para mais suspensões, o conselho seccional pode se reunir e se essa manifestação for favorável de 2/3 do conselho seccional, esse advogado poderá ser excluído, inabilitado para exercer a advocacia. Bom, agora nós vamos falar da multa. Olha, eu disse para você que nós temos 150 tipos de infrações disciplinares, de natureza leve, grave e gravíssima. Leve, censura, artigo 34, inciso do 1 ao 16 e o 29, combinado com o 36. E nós temos também a famosa suspensão. Nós falamos da suspensão do artigo 34, combinado com o artigo 37 da OAB. E falamos há pouco agora da exclusão. Artigo 34, inciso 26, 27, 28, combinado com o artigo 38. E nós falamos, falou com o advogado, cometeu infração disciplinar, que envolve dinheiro, reteu abusivamente a carga dos autos, inépcia profissional, ou seja, erros reiterados, pronto. Esse advogado será inabilitado. E lembrando que se ele sofreu 2 ou mais suspensões, 2/3 do conselho seccional pode decidir aqui excluir esse advogado dos quadros da OAB. E a multa, professora, que é a 4ª forma de penalidade desse advogado. A multa não é aplicada sozinha. A multa é uma penalidade acessória. A multa sempre vai vir juntinha, vai vir aplicada. Essa multa será aplicada
cumulativamente com a censura ou com a suspensão. Então, a multa ela é aplicável em conjunto, cumulativamente ou com a censura ou com a suspensão. A multa não é aplicada sozinha. A multa é uma penalidade acessória. E a multa poderá ser de 1 a 10 anuidades, que muitas vezes vem no exame da OAB de 1 anuidade a seu décuplo, 10 anuidades, ok? Então, a multa é uma forma-se de agravante de uma punição da censura ou da suspensão. Então, a multa ela será recolhida pelo conselho seccional onde esse advogado estiver inscrito. Então, o advogado cometeu uma infração disciplinar aplicado com censura ou aplicado com suspensão, uma forma de agravante é combinar cumulativamente aplicar a multa em conjunto, de 1 a 10 anuidades da OAB. Lembrando que eu pago essa multa por conselho seccional no qual eu sou inscrito. Bom, a advertência eu falei um pouquinho para vocês. A advertência está lá no artigo 36, no parágrafo único do nosso estatuto. Lembrando, se eu cometi uma penalidade, se eu cometi uma infração disciplinar de natureza leve, eu serei punido com censura, mas se eu sou primário, se eu tenho bons antecedentes, artigo 40 do nosso estatuto, essa censura poderá ser convertida em advertência, e a advertência ficará lá registrada na seccional da OAB, não ficará no assento do advogado, na ficha de antecedentes desse advogado. Se ele prestou relevante serviço à advocacia, se esse advogado prestou relevante serviço público, se ele exerceu um cargo dentro da OAB, se ele é primário, essas são as disposições lá do artigo 40, nós poderemos converter essa censura em advertência. Bom, e para finalizar aqui, eu gostaria só de reforçar contigo que o Estatuto da OAB, ele tem força de lei, ele é uma lei. Já o nosso Regulamento Geral e o nosso Código de Ética e Disciplina foram criados por resolução do Conselho Federal da OAB. Então, não tem força de lei. Lembra, Estatuto da OAB é lei. Lembra lá do título executivo extrajudicial? Só lavrar, emitir uma certidão e executa o advogado? Pois bem, então o Estatuto da OAB é uma lei. Essa lei, ela deve ser obedecida. Se não for obedecida, é uma infração disciplinar e há uma penalidade para isso. Já o nosso regimento interno e o nosso Código de Ética e Disciplina, por ter sido elaborado, criado por regulamento, por resolução do nosso Conselho Federal, ele não tem força de lei. Então, vamos relembrar rapidinho o que nós aprendemos na aula de hoje. Nós aprendemos na aula de hoje que nós temos 150 tipos de infrações disciplinares. E para esses 150 tipos, nós temos penalidades de censura, de suspensão, de exclusão e de multa. E nós temos a famosa advertência também. Bom, para 150 tipos de infrações disciplinares de natureza leve, grave e gravíssima, nós temos as penalidades censura, suspensão, exclusão e multa. Se essa ação do advogado, ou seja, se esse ato do advogado for de natureza leve, ou seja, essa infração disciplinar for de natureza leve, esse advogado será sancionado com censura. Você vai combinar o artigo 34 do Estatuto da OAB, do inciso 1 ao 16, e o 29, combinado com o artigo 36. Qualquer ato cometido pelo advogado contrário ao Estatuto da OAB de natureza leve é censura. Exemplo: quebrou o sigilo profissional, se recusou a prestar serviço advocatício quando nomeado pelo juiz, lembra da nomeação ad hoc? Assinou uma petição que ele não fez. O advogado que advogar contrário à disposição legal, esse advogado cometeu infração disciplinar de censura. E lembra mais uma coisa, a censura não é pública, a censura é sigilosa, a censura é reservada e a censura é a única penalidade que poderá ser convertida em advertência. Para eu converter essa penalidade
na modalidade leve chamada censura em advertência, eu tenho que combinar o artigo 36, parágrafo único, com o artigo 40, ambos do Estatuto da OAB. Eu tenho que ser primário. O artigo 40 traz as atenuantes. E a suspensão, professora, o que era suspensão mesmo? Suspensão não tem uma cifra assim, ó, de dinheiro? Lembra disso. Lembra disso que você mata a pau. Então é mais fácil você lembrar da suspensão e da exclusão. Todo o resto será censura. A suspensão, ela tá no artigo 36, no inciso 17 ao 25 do Estatuto da OAB, e você vai combinar com o artigo 37 do nosso Estatuto. A suspensão, ela é pública. Qualquer ato cometido por esse advogado, qualquer ato que esse advogado fez, se ele estiver suspenso, é nulo de pleno direito. A suspensão, em regra, é de 30 a 12 meses, mas nós temos sanções, nós temos suspensões indeterminadas. Lembrar, não pagou a anuidade, não pagou a multa da OAB, não prestou contas para o seu cliente. Essa suspensão será por prazo indeterminado. Artigo 37, nos seus parágrafos 2º e 3º do nosso Estatuto da OAB. Então, para você lembrar de suspensão, falou em dinheiro, falou em reter carga dos autos de forma abusiva, falou de inépcia profissional, só pode ser suspensão. Aquela, lembra daquela pegadinha. Esse advogado que comete erros reiterados, inépcia profissional, ele deverá prestar novas provas de reabilitação profissional. E o que é, professora, essas novas provas de reabilitação profissional? Bom, essas novas provas de reabilitação profissional fica a critério da OAB. O Conselho Federal defende que tem que fazer o novo exame, mas cada seccional decide, ou vai fazer um curso na escola da advocacia, ou de fato vai prestar um novo exame da OAB. Ok? Bom, isso é suspensão. Lembrando que a suspensão é um título executivo extrajudicial. Se você deve para a OAB, ela vai emitir essa certidão, né? E, lógico, você já será executado. Agora, a exclusão, lembra da exclusão? Artigo 34 do inciso 26, 27 e 28, combinado com o artigo 39, ambos do Estatuto da OAB. A exclusão, ela é a pior penalidade. O advogado, ele fica inabilitado de exercer a advocacia. Se ele cometeu um crime infamante, se esse advogado foi inidôneo e se esse advogado falsificou requisitos para inscrição nos quadros da OAB. Ó, lembra de mais alguma coisinha? De 2 ou mais suspensões, se 2/3 do Conselho Seccional decidir, esse advogado será inabilitado, será excluso dos quadros da OAB. Tá bom? E lembra da multa? A multa tá lá no artigo 39 do nosso Estatuto da OAB. A multa nunca é aplicada sozinha, a multa é uma pena acessória, ela será aplicada cumulativamente ou com a censura ou com a suspensão. A multa é uma forma de agravante na penalidade desse advogado. E a advertência eu contei para vocês. A advertência está no artigo 36, parágrafo único do nosso estatuto, combinado com o artigo 40. Se esse advogado cometeu uma infração disciplinar de natureza leve e ele é primário, prestou um serviço relevante para a advocacia, um serviço relevante para a democracia, para a função social, ocupou um cargo importante dentro da OAB, ocupou um cargo dentro da OAB, esse advogado preencheu os requisitos do artigo 40 atenuantes, então essa censura poderá ser convertida em advertência, e a advertência não fica nos assentos do advogado, não fica na ficha de antecedentes desse advogado, fica lá documentada para controle da OAB. Por hoje é só. Um beijo, espero ter ajudado.